Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E eu canso de falar que o Corinthians dá audiência. Corinthians é o time com maior audiência no Brasil. Record tem maior audiência desde 2019 com o derby entre Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão e destrói, mano. De verdade, já destruiu a Globo no Ibope. Fica aqui no Corintiano Informa, vou passar todas essas informações para vocês agora. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos para a audiência entre Corinthians e Palmeiras, tá? Esse aqui é o perfil aqui do qual foi a audiência, tá? Eles colocaram todas as audiências aqui, eles colocam, né, de todos os programas. Eu vou começar aqui pelo primeiro, tá? Vamos lá. Final do Paulistão, Record 28.34, tá? Isso aí era às 11h11 da noite, mas aí depois você tem que acabar juntando a audiência e vendo direitinho para ver se a audiência foi essa mesma. Aí o que acontece? Eles colocaram isso aqui depois que acabou o jogo, colocando a Record como líder absoluto em audiência. Aí tem aqui também, ó. Final do Paulistão na Record 30.11, 50% de share, né? 50% dos televisores em São Paulo estavam ligados no jogo. BBB 15%, mano. Então, porra, mano, deu uma rasgada legal. Aí depois eles colocaram aqui às 11h44 da noite. Final do Paulistão na Record teve 30.82% de audiência. E a Globo teve 5.79, mano. 5.79. Destruiu, mano, tá? Destruiu a Globo na audiência. Esse é um fato, mano. Isso é um fato. São quase 6 vezes maior a audiência com o jogo do Corinthians entre Corinthians e Palmeiras do que teve no Late Night aí, que é um programa que tem na Rede Globo, tá? Então, cara, arrebentou, mano. Arrebentou na audiência. Tem até o rapaz aqui falando, vou colocar aqui, ó. Record explode e destrói Globo, ó. No Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, a Record simplesmente explodiu, conquistou a maior audiência da televisão em 2025 e afundou a Globo, tá? Tanto a novela quanto o Big Brother Brasil. Olha só, gente, com o Corinthians sendo campeão, a Record tem muito o que comemorar, tá? A audiência dela simplesmente explodiu e deu à emissora a maior audiência da televisão aberta em 2025, tá? Durante o horário em que a bola estava rolando, a Record teve uma média de audiência de 26.8, com picos de 31.1. Até então, o maior pico atingido na TV em 2025 foi nessa semana também, com o jogo do Brasil e Argentina lá na Globo, onde havia registrado picos de 28. Ou seja, a Record tem até hoje, então, a maior audiência da televisão brasileira. Mas olha, não para por aí não, tá? Enquanto a emissora estava ali também brigando com a novela, com o Mania de Você, que foi um completo de um fiasco, o penúltimo capítulo, a emissora também mandou bem. Na briga com a novela, ela registrou uma média de 22.15, enquanto Mania de Você registrou uma média de 19.5. Contra o Big Brother Brasil, o número foi ainda maior, tá? A Record possuía uma média de 26 pontos contra uma média de 12 do BBB, que chegou a atingir picos negativos de 7 pontos na audiência. Realmente catastrófico. SBT, Band e Rede TV nem entram nessa briga, né, gente? E ó, não é só a Record que tem o que comemorar não, tá? Porque a Cazé TV também estava transmitindo o Paulistão, já que ele tem os direitos ali para transmissão online. E ele bateu todos os recordes possíveis. 6 milhões de pessoas simultaneamente estavam acompanhando pela Cazé. É isso, Muita quero gente, saber o né? seu comentário, viu? Não deu pra Globo nesse final de noite não, gente. Então vocês viram aí, mano, que a Record destruiu, mano. Destruiu a Globo na audiência. Em relação a esse jogo aí, esse derby, essa final de campeonato, Corinthians e Palmeiras. Mas não é só porque é final de campeonato, né? Todos os jogos do Corinthians que foram transmitidos pela Globo ou pela Record, a Record ganhou muito bem da Globo na audiência, tá? Destruiu, mano. Destruiu a Globo. Outra informação também, que aqui a Record desde 2019, ó, a final do Paulistão registrou a melhor audiência na Record desde novembro de 2019 e desbancou 4 programas da Globo. A bola rolando do Campeonato Paulista marcou 27, pico de 31 e tal. Então a Record, desde 2019, a Record
não consegue ter uma audiência tão alta igual teve nesse jogo. Além disso, né, essa audiência do jogo de ontem, Corinthians e Palmeiras, do jogo dessa semana, Corinthians e Palmeiras, é a maior audiência também do ano, né, em relação ao futebol. A audiência anterior é da seleção brasileira, e o Corinthians e Palmeiras conseguiu passar essa audiência da seleção brasileira. Então, a gente está com mais moral que a seleção brasileira, mas isso aí, gente, todo mundo sabe há muito tempo que o Corinthians tem a maior audiência do Brasil. E aí, de arreboque, né? Eu falo de arreboque assim, junto vem os programas esportivos, né? E quem cresceu na audiência foi esse programa aqui do Neto, tá? Os donos da bola, 3,76. Corinthians supera Palmeiras em decisão e fatura 31º. Título paulista, então o Neto também se deu bem pra caramba, ficou em terceiro na audiência aí. O Globo Esporte também lá liderando, sempre lidera também. Então, só para vocês entenderem, todo mundo que falou de futebol, falou de Corinthians, que transmitiu os jogos, foram super bem na audiência. Igual o rapaz falou ali, a Cazé TV quebrou, mano. A Cazé TV quebrou os recordes, 6 milhões simultâneos assistindo um jogo do Corinthians e Palmeiras. 6 milhões de torcedores, cara. É muita coisa, mano. É muita coisa. É uma situação assim totalmente diferenciada, tá? Então vamos lá, gente. Vocês viram aí a questão da audiência. A Globo, cara, perdeu, mas perdeu bonito, né, mano? A gente poderia falar, ou pode falar, que a Record destruiu a Globo na audiência. E são vários, né? Porque a transmissão da Record com o jogo começou um pouco antes, terminou um pouco depois. E assim, foi destruindo programa atrás de programa. Novela, jornal, BBB, Big Brother, depois Lady Night. Então assim, cara, até o Big Brother foi estraçalhado aí por essa audiência. Chegou uma hora que o Big Brother tava 7 pontos de audiência, Record 31 pontos. Então, gente, mano, esse é o diferencial, tá? Esse é o diferencial por quê? Porque o Corinthians, mano, tem muita audiência. Eu sei, ontem foi uma final de campeonato, tinha a torcida do Palmeiras, tinha a torcida dos Andes também. Final de campeonato sempre tem uma audiência boa. Mas pega os jogos que a Record transmitiu do Corinthians. Todos os jogos que a Record foi líder de audiência. Todos. Corinthians e Santos, os 2 jogos Corinthians e Santos na Neoquímica Arena foram assim. E o jogo do Palmeiras, os 2 jogos foram assim. Os jogos que o Corinthians conseguiu jogar, mesmo com times do interior de São Paulo, que foram transmitidos pela Record, também foram assim. O Corinthians arrasta a multidão. O Corinthians tem a maior audiência do Brasil. Além de ter a melhor torcida do Brasil, ter o melhor estádio do Brasil, o Corinthians também tem a maior audiência do Brasil. Isso aí é bem provado, até pelas mídias sociais também, que porra, mano, tem de corintiano é pra tudo quanto é lado. Cazé TV também, 6 milhões simultâneos. Loucura, mano. Loucura pra caramba. Eu acho muito bacana a gente poder ver isso, né? Uma transformação do futebol, dando a oportunidade pro torcedor escolher. Eu entendo que na versão do Paulistão, cara, eu não curto muito não, tá? Porque você começa a colocar muitos players pra transmitir jogos, e aí fica mais complicado, porque aí você vai ter que pagar por vários aplicativos, e às vezes tem alguns aplicativos que não são de interesse público, né? Não é todo mundo que quer assinar alguns sites aí. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, por exemplo, a gente vai ter um jogo, segunda rodada do Brasileirão, Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena, sábado, sem ser esse, no próximo sábado, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. A transmissão vai ser exclusiva da Prime Video, a Amazon Prime Video. E isso significa que você, para assistir, vai ter que pagar a plataforma. Mas aí, gente, é uma plataforma diferente, né? É uma plataforma que, se eu puder, eu indico para vocês. Cara, você vai lá pro streaming da Amazon, custa menos de R$15 por mês, tá? Já começa pelo preço. Você tem de futebol, você tem a Copa do Brasil, você tem também o Campeonato Brasileiro, um jogo exclusivo por rodada. Você também tem lá NBA, jogos da NBA. E assim, além dos jogos, gente, você tem filmes,
tem séries. E outra vantagem, mano, se você for no e-commerce da Amazon, você comprar qualquer coisa lá, vou comprar um bonequinho aqui, ó, igual eu tenho na minha mesa, do Fred Mercury aqui, ó. Fred Mercury, Funko Pop do Fred Mercury. Sabe o que vai acontecer? Você não vai pagar o frete. Frete é grátis. Então já é um outro sistema, gente. Aí tem interesse do torcedor assinar a plataforma e tal. É igual quando começar a passar os jogos, por exemplo, na Netflix. A gente já teve jogos na Max. Já teve jogos na Amazon. Na Amazon não, na Disney Plus. Na Disney Plus, por exemplo, passa os jogos da ESPN. Na Max passam jogos que são da TNT Sports. Então eu acho legal porque esses streams vieram para ficar. Mas eu acho que eles têm uma entrega muito boa, tá? A realidade é essa. Eles têm uma entrega muito legal. Porque você não está assinando só para ver futebol, você pode ver filmes e séries e outras coisas. No caso da Amazon, ainda você tem frete grátis no e-commerce da Amazon. Para mim é um grande atrativo, tá? Eu curto pra caramba isso. Então, gente, eu quero só colocar para vocês que, de novo, a Record destruiu a Globo na audiência. E essa é a maior verdade do mundo, mano, tá? Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Coloque nos comentários aqui o que você achou, mano. O que vocês acharam dessa questão da Record transmitir os jogos do Corinthians desse ano e também sobre essa audiência massiva, mano, em cima da Globo. Cara, a Globo tem mudado sua programação em relação às percas que ela tem tido nesse ano, mano. E perdeu muita coisa. E tá perdendo ainda em audiência. Cara, democratização do futebol. Pelo menos é assim que eu penso. E dando a vantagem para você que tem um controle remoto. Muito obrigado, fica com Deus. Valeu!